Leda, como estava a sua vida quando você chegou ao Ministério Mudança de Vida? Minha vida estava travada. Eu acompanhava a bispa há aproximadamente 4 anos pela transmissão. Foi quando veio, logo no começo do ano, no início do propósito, o culto da catarse. E, e aí eu vim até vocês, né? Eu liguei, o senhor marcou um horário comigo, vocês me atenderam, o senhor é a pastora. E eu frequentava outra igreja, onde também não falávamos mais a mesma língua, porque eu ouvia a bispa e bebia de uma fonte. E lá que eu chegava era outra fonte. Era um período pós-pandemia, onde a gente aqui falava de vida e lá estávamos chorando por quem tinha morrido. Então eu saía de lá pior do que como eu tinha entrado. Foi quando eu vim até vocês, a pastora falou para mim: a senhora precisa tomar uma decisão, a senhora precisa decidir. Ou a senhora vem de fato, fica no ministério, ou a senhora permanece onde a senhora está. E foi onde eu tomei a decisão. Na verdade, a catarse começou aí, né? Todo o processo. Porque até então eu fazia o que estava na minha cabeça, eu ouvia a palavra, aquilo já mexia comigo. Eu comecei a ter visão, eu comecei a ter entendimento de uma série de coisas que antes eu não tinha, só que eu não tomava algumas decisões que eu precisava realmente para mudar. Quando eu vim para o ministério, não foi fácil. Eu estava habituada com a bispa pregando. Quando eu comecei a ouvir o senhor pregar, muitas vezes eu não conseguia ficar sentada aqui no culto. Então eu comecei a orar a Deus e pedir para me capacitar. Eu orava: Senhor, me ajuda, me capacita para eu ficar aqui onde o senhor me plantou. Se o senhor quer que eu esteja aqui, me capacita. E eu tive realmente que tomar decisões. Então eu fiquei. Fora isso, eu parei de beber. Primeiro eu fiz uma intenção, fiz 1 ano sem parar de beber, sem colocar álcool nenhum na boca. E depois, quando eu pude voltar a beber, eu não tive mais prazer naquilo. Então, e entendi o quanto isso me afastava de Deus, porque quando eu estava ali, eu tô o tempo todo falando com Deus: Senhor, prepara essa vaga para mim, Senhor, me ajuda nesse dia, Senhor, conduz a minha vida, me dá sabedoria, e aí eu vou parar, eu vou beber para me tirar do centro, me tirar de quem eu sou e daquilo que eu busco. Então, não fazia sentido mais. Não era nem a necessidade de bebida, já não combinava mais com a mudança de vida mesmo, né? Porque é uma mudança no geral, em tudo que a gente faz. Depois dessa vinda para o ministério, eu comecei a viver de maneira diferente. Como isso? Ouvindo a palavra e aplicando na minha vida. Começou onde? No meu trabalho. Meu trabalho, eu estava totalmente desanimada, desmotivada, sabendo que foi Deus. Eu passei por um processo onde Deus me colocou lá. Eu saí de um trabalho e sem ter nenhuma perspectiva, porque eu recebi uma palavra de Deus. Isso antes de estar aqui presencialmente. E entrei em outro trabalho, sem ter qualificação, sem ter certificação, onde todo mundo diz: é loucura, você não vai ser chamada. Eu entrei para trabalhar. Me colocaram no melhor lugar, mesmo sem ter capacitação. Era para eu ter entrado lá no primeiro cargo e ir subindo. Eu já entrei num cargo melhor. Lógico que eu tive que aprender, né? E Deus me capacitou e eu aprendi. Nesse período, quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava como a pior em resultados no meu trabalho. Eu estava sendo, na verdade, me sentia perseguida, né? Mas é o que eu já aprendi aqui. Todo mundo que se julga perseguida é porque não está realmente fazendo nada para sair dessa posição, né? Então, eu lutei com resultados. Eu passei a entregar resultados e honrar a autoridade. Eu aprendi a honrar a autoridade. Então, tudo que minha chefe pedia, eu entregava dobrado. O quanto mais eu podia. Se eu não dobrava, eu entregava o máximo que eu podia. A segunda coisa que eu fiz foi parar de falar mal, porque a gente tinha esse hábito. Então, reunia em grupinhos e ela isso, aquilo outro. Então, quando chegava em mim, eu falava: olha, eu não quero falar. Desculpa, mas eu não quero falar. Eu não sei o que está no lugar dela, eu não sei o que está passando, o que ela está passando. Então, assim, eu vou fazer o meu melhor para facilitar o trabalho dela. E quando ela saiu, ela foi promovida, ela foi para outro lugar. E precisava um funcionário ficar ali no lugar dela até que outro chegasse para assumir. E eu fui a pessoa que, por resultado, fiquei no lugar dela. Não porque eu fui escolhida, porque eu era querida, amiga, nada disso. Também não fui escolhida por ela, fui escolhida por outro superior. Então, assim, Deus me honrou, né? Também, há pouco tempo, orando por refrigério, o trabalho já era pesado demais para mim, porque realmente não foi um lugar fácil. Deus me colocou lá para forjar o meu caráter. Hoje eu entendo isso, que ele me colocou num lugar para que eu fosse forjada e saísse de lá melhor. E no retiro dos jovens desse ano, nós fomos para São José do Rio Preto. Foi maravilhoso. Eu fecho os olhos e eu consigo ainda ver aquela noite. Foi maravilhosa.
E eu orei muito a Deus por refrigério pela minha vida, pelo meu trabalho, pelas condições ali corridas do dia a dia que eu estava enfrentando. E no outro dia, a hora que eu fui deixar o meu filho na escola, Deus falou assim para mim, tem um prédio bem em frente à escola. Deus falou assim para mim, você vai morar aqui. Eu escutei isso e eu sei que foi Deus, né? E aí eu olhei pro lado e falei, como? E aí Deus me deu estratégias, Deus me veio assim na minha mente, o que eu ia mandar de proposta. Dali já me deu ideia de quem ligar, eu liguei, me deu um nome de um proprietário. Esse proprietário falou que estava ocupado o apartamento, mas que quando desocupasse ele me avisaria. E isso foi em fevereiro, né? Em junho, agora eu estava no jejum da manutenção dos projetos e conquistas, sentada aqui em oração, e veio na minha cabeça, manda uma mensagem para ele. Eu mandei, ele falou, desocupa agora, dia 10, vamos lá ver o apartamento amanhã? Era na segunda-feira. Eu fui ver o apartamento, eu mandei a proposta, ele aceitou a proposta, eu estou morando no apartamento faz 45 dias hoje. O apartamento é lindo, é uma vista maravilhosa, nem eu imaginei morar no lugar onde eu estou morando, perto de tudo, meu filho vai a pé para a escola, eu estou próxima do trabalho. O apartamento é 1402, se somar tudo dá 7, que é o número da perfeição, e eu creio que foi Deus quem preparou, e eu estou vivendo ali o que ele as promessas dele para mim. O trabalho, eu tive uma questão na escola também do meu filho, que eu não queria trocar ele da escola particular para do estado, por uma questão de orgulho, porque eu falava, Senhor, até agora eu vim pagando a escola particular, eu não aceito, pai, isso, e Deus já tinha falado que ele queria isso de mim. E eu abriu a vaga, eu não levei ele, o temor, aquilo me comeu por dentro, e eu precisei retroceder. Fui lá, fiz de novo a matrícula, aí eu falei, Senhor, vou fazer de novo a matrícula. Se abrir a vaga é porque é isso mesmo, é para eu levar. Deu 2 dias, me ligaram, sendo que é muito difícil conseguir vaga no colégio que ele está. Aí eles me ligaram, eu corri lá, já fiz a foto dele, já fiz a matrícula, no outro dia ele estava na escola nova, e depois disso, o apartamento veio depois disso, na verdade, né? Primeiro foi a escola. Quando eu obedeci, veio o apartamento, e logo depois veio um emprego novo. Eu mandei um currículo apenas, e Deus me honrou. Passei por uma entrevista com diversas candidatas, e fui selecionada, me ofereceram um salário, eu falei que eu queria outro, e eles cobriram o valor que eu pedi. Esse valor que eu pedi está nos meus projetos e conquistas desse ano, do salário que eu queria ganhar ainda esse ano. Eu desempenho uma outra função também fora essa, e Deus me deu uma estratégia, Deus me deu uma maneira de conduzir, Deus me deu uma oferta para que eu pudesse fazer melhor o meu trabalho ali, e também dobrou esse salário meu nessa outra função que eu desempenho. Então, assim, terminei os 52 dias extremamente feliz, porque por tudo que eu estou vivendo. Eu sei que não é tudo ainda, porque eu tenho muitas promessas de Deus. Muitas coisas que eu vivi nos 52 dias são coisas que estão lá no meu projeto do início do ano. E uma coisa que eu entendi, toda vez que eu via alguém dando um testemunho aqui, eu pensava, Senhor, quando é a minha vez? Porque eu assisto todos que eu posso, eu assisto. E eu pensava, Senhor, quando é a minha vez? Quando, Pai, que eu vou viver as promessas do Senhor para mim? Mas eu não desisti, eu continuei orando, continuei jejuando, fora os jejuns que o próprio ministério, né, nos propõe a fazer. Então eu tenho os meus jejuns, eu tenho os meus propósitos com Deus, e Ele tem me honrado. Então, se você está em casa e está me escutando e acha que com você não é possível, que é só na vida das outras pessoas que acontece, não. A gente tem que ceder o orgulho, a gente tem que deixar para trás aquilo que a gente acreditou uma vida inteira e que fez e nunca deu resultado. Algumas pessoas olham para mim, minha própria família, muitas vezes elas não falam, mas eu sinto o olhar de reprovação. Mas eu não me importo, porque eu sei que é isso que está fazendo a diferença na minha vida, na vida do meu filho. Eu sei que a mudança da minha vida hoje, do meu coração, da minha postura, é por Deus, é pela palavra dele que é viva e que ela se cumpre na minha vida todos os dias. Então não desista. Se você está longe da transmissão, permaneça. E se você tem a possibilidade de estar dentro de uma igreja nossa, esteja, porque a minha vida mudou a partir do momento que eu tomei as decisões que eu precisava tomar e que eu não tomava. A partir do momento que a senhora venceu aquele orgulho, aquela arrogância que tinha mantido a sua vida por muitos anos, financeiramente frustrada, familiarmente frustrada, a sua vida mudou por completo. Mudou.
Mudou a partir do princípio que hoje eu tenho esperança. Mudou pelos resultados que eu obtive, mas também pela esperança que eu mantenho no meu coração. Quando eu vejo alguém, leio alguém na Bíblia, eu estou no programa de leitura da Bíblia, e cada vez que eu leio lá uma promessa que o Senhor fez e que ela se cumpriu, eu penso assim, "E pode se cumprir na minha vida também." Assim como eu vivi experiências, como eu ouvi Deus falar comigo, e eu vivi as situações, as promessas dele para mim, então eu creio. Então essa esperança é algo que ninguém pode me tirar, porque foi Deus que colocou ela dentro de mim. Então, por mais que as circunstâncias às vezes estejam difíceis, como elas já estiveram, e muitas vezes elas vão estar, mesmo porque Deus vai me testar. Eu creio que o melhor de tudo é o meu relacionamento com Deus e essa esperança que Ele colocou dentro de mim, mais do que qualquer coisa que Ele pode ter me dado. Abençoada. Amém.